Amém, Jesus é Senhor, glória a Deus. Irmãos, eu venho aqui compartilhar com os santos, trazer aqui um resumo da mensagem da semana, trazer o sentimento, amém? De modo que os irmãos possam também acompanhar e facilitar o entendimento dos irmãos, amém? Nós agora entramos num novo semestre, cujo tema geral desse semestre é os ministros da nova aliança. E agora começamos o primeiro alimento diário. O primeiro alimento diário, o tema da capa é a igreja dos primogênitos. E iremos abordar hoje a segunda mensagem desse alimento diário. O tema da segunda mensagem é os ministros da nova aliança. De modo que possamos ganhar tempo, eu vou recitar os versículos, amém? E o tema dessa mensagem está aqui nesses versículos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: e nós mesmos já tivemos a sentença de morte, de modo que não confiamos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, nos livrará, e em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos de tão grande morte. E capítulo 3, versículo 5 até o versículo 6, o apóstolo Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E capítulo 4, versículo 7, é dito que nós temos este tesouro, um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? O sentimento dessa mensagem, irmãos, que eu quero compartilhar com os santos, está que eu e você precisamos ter um entendimento claro de que nós somos ministros. Deus nos habilitou, fomos habilitados para servir o Senhor. E a característica principal desse ministro é que ele não é um ministro da letra, ele não é um ministro das coisas físicas, materiais. Ele é o ministro do Espírito, mostrando que eu e você precisamos ser pessoas que vivem e andam no Espírito, porque o nosso ministério, a nossa função é ministrar vida para as pessoas. A nossa função, o nosso ministério é de vida, não é de letra, não é de certo e de errado. A nossa incumbência, eu fui chamado, você foi chamado para ministrar vida às pessoas, e a vida está em Cristo. Jesus disse que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Cristo hoje, como o Espírito, está em nós, e nós somos esses que vivem em Cristo, que estão conectados ao Senhor, que se tornou um espírito com o Senhor. Como ministros da nova aliança, nossa função é ministrar vida às pessoas. Irmãos, a grande necessidade, a urgente necessidade da humanidade hoje e da igreja no seu panorama geral, a urgente necessidade hoje é do Espírito. As pessoas precisam do Espírito como a realidade da vida divina. Senhor Jesus, a urgente necessidade hoje que as pessoas precisam não é adquirirem bens materiais. As pessoas acham que adquirindo, alcançando certas conquistas, elas terão o sucesso, alcançarão o auge. Mas muitos já ficaram convictos que nada dessas coisas terrenas pode preencher o vazio, a carência, a necessidade que nós temos interiormente. A urgente necessidade das pessoas hoje é do Deus triuno como o Espírito. O Espírito que é a realidade da vida divina. O Espírito nos traz a realidade da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Nós podemos contactar Cristo no Espírito. Sem o Espírito nós estamos acabados, irmãos. Eu e você fomos chamados para vivermos e andarmos no Espírito. E fora do Espírito nós estamos fracassando neste ministério. Nós somos ministros dessa nova aliança, Senhor Jesus. Esse vaso de barro tem um tesouro. Esse tesouro precisa ser visto, precisa ser contemplado. O vaso é apenas um recipiente para conter o tesouro. Ou seja, a glória, a excelência da glória, do poder é de Deus, não é nossa, Senhor Jesus. Amém? Então, meu sentimento nessa mensagem é mostrar que, como ministro do Espírito, o enfoque da nossa vida cristã, do nosso serviço a Deus, buscarmos estar sempre nos enchendo do Espírito. Amém? O Espírito é vida. Ó Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 39, versículo 40. Esse trecho aqui nos mostra
que no período em que Jesus estava aqui, ele disse para os fariseus: vocês estão examinando as escrituras, porque vocês julgam que nelas está a vida eterna, a vida eterna. Contudo, vocês não querem vir até mim para ter vida, porque as escrituras testificam de mim, Senhor Jesus. Então existe um modo, irmãos, que podemos ganhar mais dessa vida, Senhor Jesus. Os fariseus estavam diante do Senhor, mas eles não conseguiram assimilá-lo, não conseguiram ganhá-lo, não conseguiram desfrutar do Senhor. Eu e você não podemos correr esse risco, Senhor Jesus. A maneira correta de podermos absorver, de podermos contactar Cristo, não é mediante a nossa mente. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se eu e você, irmãos, não formos profissionais em exercitar o nosso espírito, nós estamos fadados ao fracasso no nosso ministério, no serviço a Deus e nosso progresso espiritual. Se eu e você não exercitarmos o nosso espírito, nós não iremos entender o que o Senhor tem a nos dizer, porque as coisas espirituais se discernem mediante o Espírito, porque o Espírito prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Como que nós vamos entender a vontade de Deus se nós vivemos somente na mente, na esfera anímica? Senhor Jesus, essa palavra é para nos encorajarmos, para nos alinharmos, nos levarmos para o Espírito. Amém? Senhor Jesus, não podemos ser como esses fariseus. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu quero ter vida. Eu quero me voltar ao Senhor o quanto antes, a todo tempo, a todo instante, porque o nosso ministério é um ministério de espírito, é um ministério de vida. Senhor Jesus. 3 pontos abordados nessa mensagem. O primeiro ponto mostra-nos que é a palavra de Deus que faz, que opera e que executa a vontade de Deus. A palavra é como um caminhão carregado de riquezas, onde ali Deus coloca o seu sentimento, a sua vontade, os seus desejos, onde tem um poder para poder transformar e fazer um milagre na vida da pessoa. A palavra está carregada com tudo isso aí. A palavra é como um caminhão. Esse caminhão chega até mim e chega até você. Será que ele vai encontrar a entrada? O primeiro portão precisa estar aberto, que é o ouvido. Eu preciso ouvir a palavra e permitir com que ela entre. Depois que ela passe pelo primeiro portão, se depara com o segundo portão, portão do coração. A parte líder do nosso coração é a nossa mente. Ou seja, quando a palavra vem, é preciso que eu e você a recepcione, possamos meditar na palavra, possamos ponderar na palavra, gastar tempo na palavra, Senhor Jesus. E desse modo essa palavra esse caminhão pode ser descarregado. Essas riquezas vão ocupar o meu coração, vai ocupar o seu coração, de modo que a nossa emoção, o nosso coração vai ser tomado de amor pelo Senhor, a nossa vontade vai obedecer e vai executar a vontade do Senhor. E assim, irmãos, a vida divina é acrescentada dentro de nós, Senhor Jesus. Então essa é uma ilustração de modo que possamos entender como que Deus trabalha, Senhor Jesus. Eu quero mostrar aqui alguns versículos, irmãos, que mostram-nos como que eu e você devemos recepcionar essa palavra. Não tem como, irmãos, você receber uma corrente elétrica se você tocar a rede elétrica com um pedaço de madeira. Se você tocar com um pedaço de madeira, você não vai receber nenhuma descarga. Mas se você tocar na corrente elétrica com um metal, esse metal irá ser um condutor de energia e você receberá uma carga elétrica. Senhor Jesus, eu quero receber essa carga divina, de bênção, de riquezas, de tudo que Deus é para ter da minha pessoa. E para que isso aconteça, eu tenho que usar o órgão correto, eu preciso exercitar o meu espírito, para que essas riquezas possam ser transmitidas, para que Cristo apareça para mim. Ó Senhor Jesus, Cristo é vida, irmãos. Cristo, Ele é vida. Ele já cumpriu toda uma obra, tudo já foi consumado. O véu foi rasgado. Se você quiser sentir as afeições de Cristo para contigo, se quiser sentir o amor e o calor do Senhor para com você, Senhor Jesus,
O Senhor Jesus já trilhou o caminho, já abriu o caminho para que eu e você possamos nos aproximar dele, para desfrutá-lo, para gozar da sua glória, da sua presença, da sua pessoa. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos fracassando, nós estamos errando no nosso caminho, estamos errando no nosso serviço ao Senhor. A vida cristã é uma vida de desfrute, de deleite. Deleitar-se em Deus foi exatamente para esse propósito que eu e você fomos criados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 até o versículo 20, nos é dito que devemos regozijar sempre. Paulo aqui aborda 5 itens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não apagueis o Espírito e nem desprezais as profecias. Paulo aqui ele aborda pontos importantíssimos para a nossa vida cristã. Como ministro da nova aliança, de modo que o meu espírito esteja sempre aceso, fervoroso, cheio de encargo, cheio de sentimento, queimando pela obra e pela vontade do Senhor para o cumprimento do seu desejo. Senhor Jesus, eu preciso observar essas práticas. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, não seja um murmurador, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu e você estivermos unidos ao Senhor Jesus Cristo, não haverá murmuração, mas fora de Cristo só há murmuração. Regozijai-vos sempre, gastai um período para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos cantar os hinos, temos um hinário riquíssimo, com mais de 500 hinos, temos cânticos. Regozijai-vos, vamos louvar o Senhor, orai sem cessar. O nosso espírito pode estar conectado ao Espírito do Senhor. Você pode estar orando ao Senhor o tempo todo. Ó Senhor Jesus Cristo, não apague o espírito, mas seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essas coisas já nos foram apresentadas, só precisamos ser fiéis para praticar isso aqui, de modo que eu me torne esse ministro do Espírito. A urgente necessidade das pessoas, de você, o que você precisa é do Espírito, que é a realidade da vida divina. O Espírito é que vai aplicar tudo o que você precisa. O que você precisa? Oh, Jesus Cristo, o Senhor ele vai se tornar para você, mediante o seu Espírito. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 12. Aqui uma prática fundamental, muito importante. Aqui o apóstolo Paulo escreveu que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Esse versículo deixa evidente que o Senhor Jesus ele quer se tornar rico comigo e para com você. Mas para tal, eu e você precisamos invocá-lo. Ele é rico para com todos os que o invocam. Se eu e você quisermos participar das riquezas divinas, participar de Cristo, que hoje é o Espírito que dá vida, eu e você precisamos abrir a nossa boca e invocar o nome do Senhor. Invocar é chamar audivelmente o nome de alguém. Invocar é chamar, é bradar o nome de uma pessoa, audivelmente. É diferente de orar. Ó Senhor Jesus Cristo, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, invocar o Senhor faz com que tiremos águas vivas das fontes da salvação. Ele se torna rico, ele se torna para nós o pão da vida, a água viva. Se você é pobre, é porque é pobre como cristão na sua vida espiritual, é porque você está carente dessa prática de invocar o nome do Senhor. Ele é rico, não importa se é judeu ou se é grego, se você não importa a nacionalidade, qualquer lugar dessa terra, se você abrir a boca, invocar o nome do Senhor, você se tornará rico de amor, rico da graça, a abundante de Cristo estará em você. Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 17, versículo 18, o apóstolo Paulo fala que nós temos a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que temos que tomar essa espada com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e com toda perseverança. Aqui é outro versículo de vital importância,
que nos mostra como sermos não mais defensivos, mas ofensivos, mas atacar. Chega de ficar com fraquezas, chega de ficar com doenças, chega, use a palavra, contra-ataque o seu inimigo. Como que nós vamos vencer o inimigo? Usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Orar a lei, irmãos. Eu e você precisamos, como ministros da nova aliança, precisamos ser profissionais em orar ali a palavra do Senhor. Aí você vai ser um vencedor, vai vencer todas as tentações, todas as situações diversas que tendem a tentar te fraquejar, te frear, porque a palavra ela tem o poder, Senhor Jesus. Irmãos, eu quero aqui abordar mais outro ponto importante que nos é dito, que como ministros da nova aliança precisamos servir os irmãos, não procurar ser servidos. Há um trecho, capítulo 13 do apóstolo João, do Evangelho de João, nos mostra um quadro, uma cena muito importante, uma cena de humildade, de como eu e você devemos servir o Senhor. O próprio Jesus, na última ceia, ele levantou-se da mesa, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos, quando viram aquilo, ficaram chocados. Depois Jesus então perguntou para eles, o que eu acabo de fazer, vocês compreendeis? Compreendeis? Vocês dizem que eu sou o mestre, de fato, eu sou o mestre, e eu sendo mestre, eu lavei os pés de vocês. Eu sendo mestre, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês. Vocês que são servos, também têm que lavar os pés uns dos outros. Jesus deixou um modelo na vida da igreja. Não queremos querer ser os tais, querer ser aqueles que sejam servidos, mas o maior no reino dos céus é aquele que serve, não é aquele que é servido. Então, lavar os pés dos irmãos, cuidar dos santos, praticar a vida da igreja com todo amor, com toda a dedicação, cuidando de cada serviço. Em cada serviço por trás está os irmãos, vamos servir os irmãos, lavar os pés dos irmãos. Não vamos ficar aguardando, esperando que alguém venha lavar nossos pés. Às vezes temos esse sentimento, ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém me procura, ninguém vem conversar comigo. Irmãos, aquele que serve, ele é considerado o maior do reino dos céus. Então seja você o que serve, não fique esperando ser servido. É claro que há necessidade, você vai ser visitado, você vai ser cuidado, você vai ser nutrido, suprido, porque na vida da igreja estamos cuidando uns dos outros. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos avançar, porque a vida da igreja é a realidade do reino dos céus e somos ministros dessa nova aliança. E a carência, a urgente necessidade de hoje é suprir as pessoas com vida. E essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. Me lembro aqui da maneira como o apóstolo Pedro foi aperfeiçoado, foi trabalhado. Cristo estava ali do lado dele, observando os passos que Pedro dava, os erros que ele cometia. Estava observando. Pedro falou que Jesus pagava imposto. Jesus então ali corrigiu Pedro. Pedro falou que Jesus ele era semelhante a Moisés e Elias, porque Pedro edificou uma tenda para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus, equiparando Jesus a Moisés e Elias. Mas ali Deus o corrigiu. Então, irmãos, hoje o Senhor está nos corrigindo. O Senhor, ele é o Espírito. Ele não está do nosso lado, mas está dentro de nós. Muito mais do que Pedro, está atento a todos os nossos movimentos, todas as nossas atitudes, toda a nossa caminhada está sendo acompanhada. Senhor Jesus Cristo. Em outro momento, Pedro repreendeu Jesus, porque Jesus falou que ele iria ser morto e crucificado, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Em Mateus capítulo 16, mas Pedro falou para Jesus: Senhor, tenha compaixão de ti, isso de modo algum, de maneira nenhuma te acontecerá. Jesus imediatamente falou para Pedro: arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Então aqui Pedro foi mais uma vez aperfeiçoado, mais uma vez foi chamada a atenção, que deu brecha para que Satanás pudesse atrapalhar a obra de Deus. Não podemos abrir porta
para que Satanás nos use, irmãos. Veja que a palavra de Pedro foi boa. Tenha compaixão de ti, Senhor, de modo algum te acontecerá. Essas coisas, irmãos, acontecem quando você se dedica às coisas do Senhor. Quando você decide tomar a cruz, seguir o Senhor com mais firmeza, se consagrar. Sempre vai aparecer alguém, ó Jesus Cristo, para trazer uma obstrução, para tentar impedir. Lembra daquela mulher, quando Jesus estava ali na casa de Simão o leproso, assentado, aquela mulher trouxe consigo um vaso de alabastro, quebrou e ungiu o Senhor Jesus. Olha que momento glorioso. Jesus foi ungido e aquela mulher então ali, toda aquela casa ficou incendiada com aquele perfume e todos passaram a criticá-la, porque ela havia derramado aquele óleo, aquele perfume de grande valor. Jesus então os repreendeu, o que ela havia feito ia ficar como um memorial, porque ela estava ungindo o corpo do Senhor para a sua morte. Senhor Jesus. Então, irmãos, todas as vezes que eu e você, como ministro da nova aliança, estivermos pagando um preço para servir o Senhor, quebrando o nosso vaso, dando o nosso melhor, sempre vai aparecer alguém para tentar nos barrar, nos estorvar, nos criticar, mas seja fiel, vamos avançar, vamos prosseguir, porque Jesus, Ele é aquele que quer que sejamos fiéis, Ele está nos aperfeiçoando. Senhor Jesus Cristo, Jesus, quando Ele estava ali no jardim do Getsêmani, nos últimos momentos, os guardas chegaram. Pedro então, vendo aquela cena, desembainhou a sua espada e cortou a orelha do servo. Jesus então disse para Pedro: basta, Pedro, tá bom, Pedro, basta, basta. Irmãos, tem que dar um basta, tem que dar um basta, uma hora tem que dar um basta. Eu e você temos que ser aperfeiçoados, sim temos, mas até quando nós iremos ficar cometendo os mesmos erros? Até quando, Senhor Jesus? Até quando eu irei ficar cometendo aquele erro, insecretamente, ocultamente, que ninguém está vendo, ali nas redes sociais, ali na internet? Senhor Jesus, o Senhor está vendo. É hora de dar um basta, basta, Pedro. Jesus então ali corou a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus então foi levado. Logo em seguida Pedro negou Jesus novamente por 3 vezes. Na última vez o galo cantou. Pedro então saiu correndo e chorando amargamente, dizendo para si mesmo: não tem mais jeito, está tudo acabado, eu não posso ser um ministro da nova aliança, um apóstolo do Senhor, um discípulo do Senhor, porque eu sou um fracasso, eu sou impulsivo, rápido, eu sou precipitado. Senhor Jesus. Irmãos, a atitude que Pedro teve de sair chorando amargamente e foi ali diante de Deus se derramar, essa atitude eu e você precisamos ter quando nós nos deparamos com nossas fraquezas, com nossos erros, com nossas falhas, com quem nós somos. Dá um basta nisso aí. O basta de Pedro foi quando ele saiu correndo e começou a chorar amargamente, se arrependendo. Senhor Jesus, o ministro da nova aliança precisa ser alguém que se arrepende de todo o seu coração. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se arrepender é uma coisa, remorso é outra. Judas, ele ficou com remorso e não se arrependeu, mas Pedro, ele se arrependeu. Eu e você precisamos nos arrepender. O Senhor não nos abandona. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu novamente e mandou chamar os discípulos e a Pedro. Que cena maravilhosa é esta? Em Lucas, depois eu vou trazer a referência. Em Lucas é dito que Jesus mandou chamar os discípulos e destacou: e a Pedro. Que maravilha! Essa palavra soou aos ouvidos de Pedro como um canto, como um hino. E a Pedro, a esperança para mim. Oh Jesus! Pois Jesus apareceu para Pedro. E ali ele foi, de fato, Pedro foi novamente ressuscitado. Um novo Pedro surgiu a partir do momento em que Jesus apareceu para ele. Senhor Jesus. Jesus precisa aparecer para mim, irmãos. Precisa aparecer para você a todos os momentos. Temos que viver uma vida de ressurreição. Uma vida que não se deixa levar por nenhuma circunstância exterior. Estamos vivendo aí, todo mundo vivendo numa condição de murmuração, de reclamando.
Precisamos realmente praticar essas palavras. Precisamos ser esses modelos na vida da igreja, assim como Pedro foi trabalhado, você estamos sendo trabalhados. O Senhor está nos observando, porque não está de fora, do lado de fora, Ele está dentro de nós. Ele está te observando, está te aperfeiçoando. Vamos abrir os portões, abrir o nosso coração e permitir que Ele trabalhe em nós, porque somos esses ministros da nova aliança. Ministro da nova aliança significa que eu e você estamos servindo o Senhor no Espírito. Não é mais na carne, não é mais na alma, mas é no Espírito. Ó Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Amém.